Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março. Hoje, ao invés do Evangelho, eu quero ler e meditar com vocês a primeira leitura da liturgia de hoje, que é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 1a, versículo 12 ao 22, que diz assim: Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente das dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus. Não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta leitura de hoje, tirada do livro da Sabedoria, claro, é muito importante que nós leiamos e pensemos nessa leitura a partir da pessoa de Cristo, né? Porque quando a gente olha para a vida de Cristo, essa leitura se torna um grande retrato, fala da vida toda de Jesus, né? Por exemplo, o que está falando aqui? A leitura começa dizendo: dizem entre si os ímpios, e em seus falsos raciocínios, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Quando pensamos em Jesus, a presença de Jesus incomodava, né? Ou seja, ele que é justo, a sua presença incomoda, né? Só que está dizendo aqui, armemos ciladas ao justo. Armemos ciladas ao justo. Se vocês prestarem atenção, os evangelhos desses dias têm falado sobre o quê? Inclusive o evangelho de hoje também. Tem falado sobre a perseguição dos judeus contra Jesus. E os evangelhos mostram, dizem claramente, que eles queriam matá-lo. Então, a leitura hoje começa dizendo: armemos ciladas ao justo, sua presença nos incomoda, né? Mas outros detalhes que podemos acompanhar aqui. Mais na frente vai dizer: ele, ele declara possuir o conhecimento de Deus. Jesus falou isso. Jesus falou que conhecia o Pai, né? Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Várias vezes nós temos escutado isso nos evangelhos desses dias. Jesus chama Deus de Pai. Vai dizer que o Pai o enviou. Então, chama-se Filho de Deus. Isso se cumpre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Outro detalhe da leitura que podemos aqui ressaltar, né? Quando diz assim: proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Proclama feliz a sorte final dos justos. Proclama feliz.
a sorte final dos justos. Veja, Jesus, por exemplo, nas bem-aventuranças, fala sobre isso, né? Fala sobre isso. E o próprio Jesus, sendo justo, e aqui, claro, no Antigo Testamento tinha uma ideia, e daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Tinha uma ideia de que o justo não sofria. O que é o justo na Bíblia? O cumpridor da palavra de Deus. Então, aquele que cumpre a palavra de Deus não sofre. Por isso que quando Jesus, que é o Messias, disse que ia sofrer, os próprios discípulos disseram que isso não te aconteça, Senhor. Pedro vai falar isso. O próprio Pedro vai dizer que isso nunca te aconteça, Senhor. E Jesus vai dizer para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque na cabeça do povo, dos judeus e consequentemente dos discípulos, qual era a imagem de Messias que se tinha? O Messias, que seria um rei poderoso que ia bater de frente com o Império Romano, ia dar liberdade a todo o povo, ia estabelecer a justiça social. Era a mentalidade do povo da época. Ainda hoje, muitos têm essa mesma mentalidade. É equivocada. Jesus não veio para isso, né? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas na cabeça do povo era inconcebível que o justo sofresse. E quando se tratava do Messias, mais ainda, né? Então, mas diz aqui a leitura do livro da sabedoria: proclama feliz a sorte final dos justos. Ou seja, o que isso nos diz? Primeiramente, olhando para a vida de Jesus, sendo justo, vai sofrer, vai morrer. Mas o final feliz qual é? Ele vai ressuscitar. Na sua morte, ele já nos salva. E aí já tem a nossa alegria. Mas ele ressuscita. Ele vence a morte. A morte não tem a última palavra. E depois a gente pensa na nossa vida. Nós podemos sofrer por conta da justiça de Deus. Nós podemos sofrer por causa do nome de Jesus. Nós podemos sofrer perseguição, o ódio do mundo. Mas nós cremos na recompensa de Deus. E a nossa recompensa não é para este mundo, é no céu, né? Então, proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Jesus é o Filho de Deus Pai. Nós somos filhos nele, filhos adotivos, né? E depois, continua dizendo: se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Veja, repito, se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá, o livrará das mãos dos seus inimigos. Ou seja, Deus não o deixará sofrer. Lembra quando Jesus estava lá na cruz e zombavam dele os soldados? Desce daí, se és filho de Deus, né? Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Percebe? Inclusive, o próprio ladrão que estava ao seu lado zombava dele, dizendo isso. Mas veja, de fato Deus o livrou, não da morte, mas nela, ressuscitando. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus, durante a sua vida terrestre, ofereceu orações, choros, lágrimas, e foi atendido na sua oração. Mas como o Padre foi atendido se ele morreu? Ele ressuscitou. A resposta de Deus é a ressurreição. A morte não terá a última palavra. E a leitura está dizendo: se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos, né? Vamos pô-lo à prova, com ofensas, com torturas. Jesus foi flagelado, né? Então, para terminar, tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem o segredo de Deus. Veja como é que termina. Não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem conhece o Senhor. Nós que temos fé, que conhecemos nosso Senhor, nós acreditamos que a santidade é a recompensa para a santidade. Nós acreditamos que vale a pena ser de Deus, que vale a pena viver a palavra de Deus, que vale a pena viver da fé, mesmo sendo rejeitado e odiado pelo mundo. A nossa recompensa é o céu, é a vida eterna.
Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.